Mestre da persuasão, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Reflexões. E o livro de hoje é um livro assim, nossa, de utilidade pública, chamado Pai Rico, Pai Pobre. Vamos lá, já eu falo dele, né? Mas antes, se inscreva no nosso canal para ele sempre te avisar que tem novos episódios, que tem novas sacadas. Curta o vídeo também para fortalecer nosso trabalho, beleza? E sempre lembrando, principalmente esse vídeo, tá? Esse vídeo, ó, esse livro tem várias versões. Várias, então eu sempre deixo aqui embaixo o link de compra da versão exata que eu estou falando, tá bom? Então se você gostar e resolver adquirir esse livro, é muito interessante que você adquira por esse link, porque ele vai para a exata versão que eu estou dizendo, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa fundamental em relação a esse livro é o primeiro questionamento que eu quero parafrasear exatamente como está para você, que é: a escola prepara as crianças para a vida real? Assim, quando você dá de cara com essa frase, porque eu não sei se você já me conhece há um tempo ou não, mas você sabe mais ou menos o que eu já penso sobre o sistema educacional tradicional, e eu acho fantástico esse questionamento inicial, porque principalmente quando se fala de finanças na escola, e até julgo dizer que em casa, pouquíssimas crianças têm acesso a esse tipo de conhecimento. E é um conhecimento tão fundamental. E que é pior, a falta de instrução em finanças, tanto na escola quanto em casa, é o que gera tantos problemas financeiros para a maioria dos jovens, para a maioria dos adultos, porque eles simplesmente dão de cara com o mundo onde eles não sabem lidar. A grande maioria não sabe nada. Aí recebe R$1.000, daqui a pouco está endividado, né? E sempre vive aquela... o que eu acho engraçado é que quando você é criança, e eu passei por isso, você acha que quando você receber, sei lá, R$300, você fica rico. Aí daqui a pouco, você faz 8 anos, entra no trabalho, tá ganhando 1.500 e você não tem praticamente nada do que você sempre sonhou. Você paga um monte de coisas, você não sabe para onde vai, e aí quando não, os seus sonhos são simplesmente limitados. Você nunca tem controle sobre a sua vida, porque não importa o quanto você ganha, sim o que você faz com o que você ganha. Isso é muito importante. E outro ponto também crucial é que, e isso posso falar por ter passado por isso, é você não acreditar num sistema de abundância. Então muitas vezes eu vejo que acontecem dois extremos pela falta de instrução em finanças. Ou você simplesmente gasta tudo e não sabe onde gasta, ou também você guarda tudo e não vive a sua vida, porque você sempre vive na questão de, putz, e se um dia faltar? E aí, querendo ou não, você não tem ideia, você não tem uma boa relação com o dinheiro. Tudo que você ouve do dinheiro é muito ruim. O que é legal? Esse livro, primeiro, dá instruções fantásticas sobre dinheiro. A principal sacada que eu falei, nossa, isso é fantástico, que ele diz aqui no livro, vou dar um spoiler, mas depois você vai entender mais facilmente ela, direto dentro do livro, né? A ideia de você se pagar primeiro, ao invés de pagar o restante das pessoas, né? E nós sempre ouvimos assim que, não, sempre pague seu credor e tudo mais e blá blá blá. Isso é extremamente real, ele vai falar disso também, né? Mas esse conceito, eu falei, puta, ele me abriu um mar de opções que eu falei, poxa, olha só como muda a ideia, né? Por quê? Quando você sempre só pensa em pagar o restante e nunca pensa em pagar a si mesmo, você nunca vai poder aplicar tudo que ele diz aqui, certo? Por quê? Porque nunca sobra. Se você paga sempre os outros, nunca sobra nada para você. Entra a questão da reserva. E ele diz assim, de forma bem prática, e a melhor forma que eu vejo na minha concepção, tá? Minha concepção, de você economizar e de você entender que você faz parte do seu salário, né? Não só os outros, você também faz parte do seu salário. Você também precisa ser pago por aquele salário, mas entra no livro e tenta melhor esse conceito, tá? Um outro ponto fundamental, voltando para a questão da escola, é que neste livro, como o próprio título diz, Pai Rico, Pai Pobre, ele vai mostrando ao decorrer de todo o livro a diferença entre a instrução de um pai rico e a instrução de um pai pobre, né? E levando sempre em consideração que rico e pobre não quer dizer quanto você tem na conta ou quanto você tem de patrimônio, né? É mentalidade de rico, mentalidade de pobre. E é interessante que uma das coisas que ele fala, e é real, é que rico geralmente fica mais rico, pobre geralmente fica mais pobre. Isso não tem nada a ver com dinheiro em espécie, tem sim a ver com mentalidade. E eu sei que há grande possibilidade de qualquer um falar, como eu já vi uma vez, eu acompanho muito a Natália Arcuri, eu acho ela fantástica, as dicas que ela dá são fantásticas.
E eu já vi uma vez um cara comentando que ela, na verdade, não tá ajudando as pessoas, porque todas as sacadas que ela dá é pra quem tem dinheiro e não pra quem não tem. E assim, além de eu achar ridículo esse comentário, né, porque mostra ainda mais que a pessoa, além de não entender o que ela está dizendo, provavelmente vai viver esse ciclo de como ela fala, de fudência. Ela fala de desfudência, né, que ela ajuda a desfuder as pessoas, mas a real é que o cara vive esse ciclo de fudência. Por quê? Porque ele simplesmente nunca vai abrir para a possibilidade de poupar e executar o que ela está dizendo. Porque é óbvio que para investir, que é o que ela diz, você precisa ter dinheiro. E para você ter dinheiro, você precisa aprender a guardar. E para você aprender a guardar, pai rico, pai pobre. Então eu colocaria como assim, não importa, se você for uma criança de 14 anos, convence seu pai a comprar esse livro para você. Por quê? Porque talvez seus pais não saibam te instruir sobre o quesito financeiro e coloquem crenças na sua cabeça pela prática, não, porque talvez fale, porque muitas vezes o pai, o que ele quer saber de você? Tá? Se você for uma criança, entenda isso. E se você for um pai ou uma mãe, entenda o que você está fazendo de errado. Que é, o pai hoje ele simplesmente se preocupa com as notas do filho. Ele não quer saber se o que o filho aprendeu vai ser utilizado ou faz sentido para a vida real. Claro que tem uma outra discussão do sistema educacional e tudo mais, não dá para entrar nisso. Mas a real é que não se preocupa em instruir o filho além da escola e confia 100% que a educação do filho tem que estar na escola. Então, isso é errado, porque a escola dificilmente ela vai te ensinar valores, inteligência emocional, inteligência social, financeira. Na minha concepção, não tem, tá bom? Simplesmente não tem, a não ser os seus amigos, os amigos que você lida. Então, aqui ele deixa claro, já com aquele questionamento de que será que a escola prepara as crianças para a vida real, né? Ele conclui dizendo que, além de não instruir para um mundo que não existe. Ou seja, não fala o que tem que fazer, eles falam o que você tem que fazer, não é aplicável ao mundo. Você aprende um monte de coisa que você não vai usar e, principalmente, o que você vai usar você não aprende. E aí, essa é uma das minhas metas. Por quê? Porque você sabe, se você conhece a minha história, você sabe que eu penei para aprender um monte de coisas que eu fui aprendendo depois, dando cabeçada na parede. A minha ideia é facilitar esse caminho para você. A minha ideia é facilitar. Por isso que eu publico tanto conteúdo gratuito para você. Porque é para... Caso você não participe de um dos meus treinamentos, você tenha acesso a pelo menos uma parte do que eu ensino e que você já dali consiga ter uma vida melhor. E que se você quiser uma vida ainda melhor junto comigo, você pode escolher outras coisas, mas junto comigo, você pode entrar nos meus treinamentos, o portal Leis da Persuasão, o workshop Leis da Persuasão, que em breve haverá notícias aí pra você, mas essa é a ideia. E também, claro, entendendo de onde eu muitas vezes tiro as minhas ideias, as fontes que eu falo pra você do que você deve fazer. Vem de livros, de treinamentos, vem de uma série de estudos que eu faço antes de chegar aqui, ligar a câmera e falar. Não é simplesmente um processo simples. Então, já sei o que eu vou falar e eu vou falar qualquer coisa, não. Eu tenho muito cuidado com o que eu transmito para vocês, que é o que infelizmente a escola e muitas vezes os pais não têm tanto, tá bom? Então, se eu errar, como qualquer um pode errar, eu garanto para você que pelo menos é uma coisa fundamental, é tentando acertar ao máximo, tá? Então, essa é a minha principal lição desse vídeo e claro, pai rico, pai pobre, versão aqui embaixo, garanta, porque esse livro é de utilidade pública e você, criança, pai, qualquer pessoa que esteja assistindo, precisa ter acesso a esse conhecimento. Eu, mesmo quando eu entendi que eu estava muito bem financeiramente, e não estou falando de grana, estou falando de conceitos, tá? Estou falando de conceitos. Pô, eu sei o que eu preciso fazer com o dinheiro que entrar para mim, mesmo assim eu comprei, mesmo assim eu li e mesmo assim eu aprendi muito com esse livro. Beleza? Se você gostou, deixa seu comentário. Se você gostou do livro, tá aqui o link. E como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.